Hoje eu vou contar para vocês a história do incêndio no edifício Joelma, uma página bem triste da história da cidade de São Paulo, assim como do Brasil. Então eu vou detalhar como as coisas aconteceram e estabelecer uma associação com linhas de conhecimento esotérico para a gente ter a oportunidade de entender que forças ocultas estavam presentes naquele dia e naquele local e que podem ter contribuído com aqueles acontecimentos. Então, vem comigo. Bem-vinda e bem-vindo ao Olhar Esotérico. Eu sou o Leandro, estamos por aqui começando as atividades no canal, então é um prazer te receber. Já faço o convite para você vir participar, então se inscreve, ativa o sininho para ter notificações, deixa o seu like para dar uma forcinha aqui no vídeo e abaixo vai passar o Instagram também para você poder seguir e ficar mais por dentro do que acontece nesse trabalho. Se você gostar da ideia, você já pode enviar sugestões, que história você quer que eu venha contar e criando as relações com os conhecimentos esotéricos, então aproveita. Vamos lá, Edifício Joelma, onde tudo começou. 1969, começa a construção do edifício, que vai ser inaugurado em 1972, no centro da capital de São Paulo. E aí, o nome Joelma vem da construtora, é a construtora Joelma que dá nome ao edifício Joelma. Hoje eu não sei se isso é uma prática tão recorrente, mas no passado acontecia bastante, né? Um edifício, um prédio era construído e carregava o nome da construtora. Então Joelma foi inaugurado em 1972 e ali passou a funcionar uma instituição financeira, o Banco Crefisul. O incêndio aconteceu em 1º de fevereiro de 1974, então apenas 2 anos após a inauguração, um prédio novo, chique na época, né? Supostamente moderno, com o que tinha para ser oferecido ali, enfim. Então, um incêndio é aquele negócio que pega todo mundo de surpresa, porque você imagina que isso é mais propenso de acontecer em um imóvel antigo e não novo. Pois é. E aí, então, 1º de fevereiro de 1974, esse incêndio de grandes proporções, né, chocou todo mundo. O incêndio começou próximo das 9 horas da manhã, tá? E aí estava todo mundo chegando, né, nos escritórios, então, do lado do Banco Crefisul. E qual era a estrutura do prédio? Pelo que eu vi, ele tinha, assim, no térreo e no subsolo, o armazenamento de documentações, de registros e tudo mais. Do 1º ao 10º andar eram estacionamentos, tá? Então deveria ser daqueles tipo caracol, né? Onde os carros vão acessando os pisos superiores, como shoppings, por exemplo. E aí do 11º ao 25º andar, então, escritórios, tá? Um prédio de 25 andares, é gigante, inclusive eu passei por lá esses dias. E a energia é muito estranha, diga-se de passagem, já vou falar mais sobre isso. Então, dia 1º de fevereiro de 1974, próximo às 9 horas da manhã, o que aconteceu? A origem do incêndio se deu com um curto-circuito no sistema de ar-condicionado. E aí alguns funcionários viram, né, esse curto-circuito no 12º andar. Perceberam o que foi ali então um princípio de incêndio, porque voaram fagulhas, né, faíscas, e o fogo se alastrou muito rapidamente. Por quê? Se a gente pensar lá nos anos 70, 1974, o que a gente tinha, né? Os móveis todos de madeira, aquelas cortinas pesadas, mesmo os ambientes corporativos, né, com muito carpete, enfim, era outra situação. Então é tudo muito inflamável ali, altamente inflamável, muito fácil de o fogo se alastrar. Então aquilo que pode ter sido uma fagulha, uma faísca proveniente de um curto-circuito, rapidamente pode ter se tornado uma chama que se espalhou muito fácil. Funcionários perceberam, foram até a mangueira de incêndio, enfim, e aí viram que não tinha água. Quer dizer, esse era um grande problema lá também, né? Porque o prédio não era equipado devidamente com a estrutura, não tinha saída de emergência, escada de incêndio, todos os equipamentos que precisava ter. Então é complicado isso. E aí o fogo se alastrou muito rapidamente. A partir do 12º andar, e foi subindo, né? Tomando tudo que ele foi alcançando dali para cima. Aí você pensa, então quem estava para baixo, né, se salvou. Aí é que está o problema, né? Vamos lembrar que do 1º até o 10º andar era estacionamento. Então todo mundo estava do 11º para cima. Ou seja,
pouca gente que estava no prédio talvez teve a possibilidade, né, de sair ileso. Os números que a gente acaba encontrando por aí desse incêndio são de 187 pessoas que acabaram falecendo e mais de 300 feridos, tá? E aí você imagina o desespero das pessoas no local, vivendo aquela situação, porque viram que não dava para descer. Algumas pessoas tentaram sair pelo elevador, mas o elevador ficou pendurado devido ao calor, as chamas que já tinham prejudicado todo o sistema do elevador. E essas pessoas entraram no elevador, 13 pessoas nunca mais saíram, né? Depois foram encontradas ali totalmente carbonizadas e tal. E aí as pessoas foram o quê? Então, indo para cima. Era para onde dava para ir, para baixo não dava, porque a escada, tudo já estava tomado por fogo, né? Então não tinha como sair do prédio. E aí vocês podem conferir nas imagens, nos vídeos, nas reportagens aí, as pessoas subindo, um monte de gente no terraço do prédio, pessoas penduradas nas janelas, porque estavam em uma sala e o fogo começava a tomar. Então, o que você tinha? Janela, pular e para trás o fogo vindo para te queimar. Qual é a escolha que um ser humano tem diante de uma situação como essa? Então você vê realmente que algumas pessoas acabaram pulando porque já estavam se sentindo sufocar ali, né? As pessoas faleceram queimadas ou asfixiadas pela fumaça, o calor devia ser uma coisa assim inimaginável. E os bombeiros não conseguiam ter o acesso a um prédio de 25 andares, né? Eu até vi que a escada que eles usaram, que era um equipamento muito bom, mas chegava até o 16º andar, que já é coisa pra caramba, o prédio é gigante. Imagina, 25 andares, eu passei lá, você olha pra cima, você fala, nossa, né? E aí você lembra que teve gente que pulou lá de cima porque ou morria queimado ou pulava, né? Imagina a situação. Então as pessoas foram para cima, os bombeiros conseguiam chegar só até o 16º andar, daí para cima era o trabalho dos helicópteros, mas que também não conseguiam se aproximar tanto devido ao calor. Eu vi que jogavam toalhas molhadas para as pessoas tentarem se cobrir, se proteger, até que, né, como fosse possível, tentar controlar o fogo. Então a situação era essa. O incêndio foi considerado depois criminoso, houve a constatação de omissão, de imperícia e de negligência, aquele negócio, né, que as pessoas fazem gambiarra daqui, gambiarra dali, provavelmente a pressa para se inaugurar um prédio que era comercial, lucros envolvidos e aquele negócio que a gente sabe, né? Então, não à toa, foi considerado criminoso, foram feitas essas constatações e houve condenações. Um engenheiro foi condenado, um gerente da empresa de ar-condicionado, 3 eletricistas, eu vi esses dados, né? E nós tivemos aqueles números de 187 pessoas, e em alguns lugares aparece 188, então é um pouco divergente essa informação, tá? E mais de 300 feridos, né? As pessoas todas que precisaram ser socorridas. O Joelma, então, teve esse episódio, né? E aí, gente, é um prédio que tem a fama de ser assombrado, até hoje, né? Você encontra pela internet, pelo YouTube mesmo, relatos do que é mais presenciado por lá, que são gritos, pedidos de socorro, gemidos, nos estacionamentos, faróis de carros que disparam a piscar. Então esse tipo de situação, né? Aparições, enfim. Deve ser uma coisa complicada. Eu passei na frente, senti uma energia estranha, mas aí a gente não sabe se já é a parte psicológica que se mistura aí, né? Mas o centro de São Paulo, para quem transita por lá, sabe que tem uma energia que é um pouco complicada, né? Mas aí tudo pode se misturar, mas que o lugar é estranho é. Eu, por exemplo, não tenho a menor vontade de entrar nesse prédio, que foi reformado depois do incêndio, que eu acho muito louco, né? Depois de acontecer uma coisa como essa, de tanta gente ter perdido a vida ali, aí vamos reformar e continua funcionando como um prédio comercial, que tem essa fama, né? De mal assombrado e tal, tem essa coisa toda. Então é complicado, né, gente? E na minha opinião, antes de a gente entrar na parte esotérica agora, colocando aqui as relações com as linhas de conhecimento, e a gente vai falar sobre numerologia e tarô para identificarmos as forças ocultas presentes ali naquele dia, naquele local, eu quero dizer o seguinte, aí é a minha opinião, e a opinião é de cada um, não é verdade absoluta, certo? Mas o que eu tenho para dizer? Que esse edifício foi construído de uma maneira irresponsável devido ao histórico do terreno, do que já havia acontecido ali antes. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar que
existiu também uma história ali que foi a do crime do poço. Onde o prédio foi levantado, havia uma casa, que era uma casa de pessoas de boa condição financeira, lá pelos idos da década de 40. E aí era um estudante da USP, não sei o que, morava com a mãe, com duas irmãs. Resumindo a história, num dado momento ele começou a namorar uma enfermeira de um hospital, e aí a mãe e as irmãs eram contra esse relacionamento, porque essa enfermeira não era mais virgem, né? E isso lá na década de 40 era um absurdo, né? Nossa, não é mais virgem. Vocês sabem como é que é, né? Se olhar para trás aí na história da sociedade. Então, ele ficou muito contrariado, né? Esse cara, ele trabalhava, ele era estudante, depois passou a trabalhar na USP, e ele fazia experimentos lá, ele começou a fazer perguntas estranhas para os professores, perguntas do tipo como se decompõe um corpo, sabe? E aí ele começou a manter o relacionamento e a família dele cada vez mais contra ele, até que ele chamou duas pessoas para construir um poço no quintal da casa dele, tá? Então isso aconteceu, é a história. E ele acabou, resumindo, acabando com a vida da mãe e das irmãs, atirou nas três e jogou os corpos lá no poço, tá? Depois ele ele tinha mais um irmão que depois foi visitar, e aí ele falou que havia acontecido um acidente de trânsito no Paraná e o carro capotou, mas aquilo não fazia o menor sentido, porque se o carro capotou e as três haviam perdido a vida, como é que ele estava ali e onde é que estavam os corpos? Enfim, nada se encaixava. E aí, né, começaram a desconfiar, então chegou a polícia, por meio provavelmente de denúncias, e o cara percebeu que naquele dia ele seria descoberto, porque a polícia iria investigar, inspecionar a casa, iriam encontrar o poço e inevitavelmente o que estava lá dentro, né? Os três corpos da mãe e das duas irmãs. Então, diz a lenda, né, que ele falou para os policiais: vocês acham que eu sou louco a tal ponto de matar, né, a minha família, tirar a vida dos meus familiares e enterrá-los aqui no meu quintal? Vou lá usar o banheiro. E aí ele deixou os policiais, né, investigando a casa, ele sabia que seria desmascarado ali, ele entrou no banheiro e também deu um tiro, acabando com a própria vida. Então havia acontecido isso antes de o edifício Joelma ser construído, e antes mesmo dessa história do crime do poço, também se diz que ali naquele terreno funcionava uma fazenda com escravos que também perderam a vida naquele local. Então, assim, o terreno já era complicado, o prédio foi levantado nessas circunstâncias, num lugar onde já havia um registro energético muito complicado, uma marca espiritual ali que não facilitava as coisas, certo? Então é aquela imprudência do ser humano com a visão mundana. Ah, isso tudo é bobagem, né? O que importa são os lucros, são as finanças, e vem um banco aí, vamos levantar um prédio, não sei o quê. E ninguém se importa com a parte espiritual, energética do que está envolvido, tá? É a cabeça, né, das pessoas que estão no poder. E qual é o problema disso? É a sociedade sempre nas mãos, né, dessas pessoas de poder, e vidas que são perdidas aí em situações como essa. Não estou falando que o prédio pegou fogo porque antes aconteceu no lugar esse crime do poço e porque antes ainda escravos haviam perdido a vida ali, mas a gente sabe, né, de uma marca espiritual, sim, que fica presente no local. Então, na minha opinião, o que se precisaria fazer ali? Que tipo de instituições poderiam funcionar em um local que passou por esses problemas? Na mais simples das hipóteses, aquilo poderia ser apenas uma praça, tá? Mas poderia perfeitamente se tornar uma creche ou uma biblioteca. Por quê? Os lugares onde nós temos a energia das crianças traz força de renovação para a vida, e a biblioteca é conhecimento, aquilo que enobrece a humanidade. Agora, pensa, num lugar que tinha aquela marca espiritual negativa, aquela energia complicada, aí vem um prédio comercial com uma instituição financeira, é como o diabo gosta, vamos dizer assim, né? Em outras palavras, então, na minha opinião, não devia ter sido construído aquele edifício, e me surpreende ter sido reformado, funcionar até hoje, né? Ainda como um prédio comercial, e tem toda essa parte aí de assombrações, sim.
A partir de agora vem os estudos esotéricos que nos ajudam a entender, então, as forças ocultas que estavam presentes naquele dia e que podem ter contribuído com os fatos. Veja bem, contribuído, nada do que eu vou dizer causou alguma coisa, até porque um incêndio dessas proporções ocorre por uma soma de fatores. Então, a parte esotérica, que fala dos bastidores da vida, é uma pequena parte disso, e é o que é interessante para o nosso estudo. Isso é somado a quê? Por exemplo, a negligência, a omissão, a imperícia, que foram comentadas aqui e que resultaram em condenações de pessoas envolvidas na construção do Joelma, a ideia de se construir um prédio comercial em um terreno onde já havia ocorrido o crime do poço, onde escravos anteriormente também perderam a vida, então o terreno já tinha má fama e isso foi ignorado. Foi levantado um prédio de 25 andares num lugar como esse, para funcionar para propósitos comerciais. Então é muito complicado aí. Houve uma falta de cuidado muito grande se nós levarmos a coisa para o termo espiritual e energético. Tá? E aí, com a parte esotérica, eu vou trazer numerologia e tarô, e no final ainda tem uma reflexão. Então vamos lá. Eu vou começar pela palavra Joelma, que identifica o edifício que sofreu o incêndio. Eu não vou colocar aqui edifício Joelma, porque aí o nosso estudo não dá certo. Então edifício, que é uma palavra genérica, será deixada de fora. A gente vai usar só Joelma, que identifica o edifício e é o próprio nome que veio da construtora, então é mais do que o suficiente aqui como o nosso objeto de estudo nesse momento. O incêndio no Joelma. Onde ficava esse prédio? São Paulo, Brasil. Então também vou pegar esses termos, e vou transformar tudo isso em números a partir da tabela pitagórica. Joelma, vamos começar por Joelma. Vai ter uma conversão em números aí que vai resultar na soma 20, mas eu não posso ficar com o número 20, tem que ser um número entre 1 e 9. Então eu faço um processo aí chamado redução teosófica, 2 mais 0, usando o 20. E aí eu vou ter só o número 2, beleza, entre 1 e 9. E aí o 2, então eu vou dizer que é o número chave do termo Joelma, aqui para o meu estudo. Vou fazer a mesma coisa agora com São Paulo, transformando as letras em valores numéricos e somando, vai dar 28. E aí eu vou ter que fazer 2 mais 8, de novo, redução teosófica, vai dar 10. Também não posso usar o 10, excedeu 9, tem que ser entre 1 e 9. Então vou fazer 1 mais 0, aí sim vai me dar 1, beleza. Tenho aí o número chave 1 para São Paulo. Brasil agora, mesma coisa. Transformando as letras em números, somando, dá 25. Tenho que fazer a redução teosófica, 2 mais 5, 7. 7, número-chave para o termo Brasil. Então eu tenho aí já 3 números-chave para o estudo. 2 de Joelma, 1 de São Paulo, 7 de Brasil. E aí isso me dá a localização no espaço. Eu preciso também da localização no tempo, Onde aconteceu e quando aconteceu. O onde nós já temos. Joelma, São Paulo, Brasil. Quando? 1/2/1974. Vamos somar tudo isso. Aí eu já não preciso converter nada, Uma data já é feita de números. Então, vamos somar os números dessa data, vai dar 24. Eu tenho que fazer a redução teosófica. 2 mais 4, 6. Número-chave para a data, 6. Quais são, então, os meus números-chave para a soma final agora? 6, 2, 1 e 7. E essa soma vai dar para a gente 16. 6 mais 2, 8, mais 1, 9, mais 7, 16. E aí a gente chega agora a duas informações, que aí é a cereja do bolo do nosso estudo esotérico, tá? Primeiro, 16. Se a gente fizer 1 mais 6, redução teosófica nisso, dá 7, que é um número que nos coloca numa linha de espiritualidade, de fatores espirituais envolvidos, então pode ser o que confirma realmente uma marca espiritual negativa no terreno que pode ter causado dificuldades no prédio, tá? E até hoje, talvez mais ainda, depois de tudo que aconteceu lá após o incêndio, Se já era complicado, só até a época dos escravos e o crime do poço, imagina depois do incêndio, então, com o tanto de vidas que foram perdidas ali. Então, o número 7 aí mostra essa marca espiritual presente no lugar. E agora, olha só essa imagem. Lembra que eu falei para vocês que o fogo foi subindo, então as pessoas foram indo cada vez mais em direção ao terraço, por quê? Era para onde dava para ir, para cima, para tentar fugir do fogo. E o fogo estava subindo, não tinha como descer, não tinha como atravessar fogo. Por isso pessoas pulavam também. Por quê? Qual era a escolha ali? Morrer
lá no chão, lá embaixo, ou morrer queimado? Isso é escolha de um ser humano? Não é. Então teve gente que se desesperou com fogo ali, porque você sente a sua pele queimando, você corre para qualquer lado. E no caso ali seria correr para onde? Do alto de 25 andares, né? Então muita gente pulou do prédio, talvez nem sabia que estava pulando, ou pode ter gente que desmaiou, caiu, enfim, ninguém sabe, né? O que aconteceu de fato. Mas olha só então agora o número 16, que é a nossa soma final, que já teve uma das possibilidades aí com a redução teosófica no 7, agora a gente considera o próprio 16, chamando para o estudo o tarô, arcano 16, a torre. E aí olhem só essa imagem do arcano da torre, e vejam se isso daí não representa o próprio Joelma incendiado e pessoas pulando do alto ali. Dá muito dessa alusão, concordam? No arcano, você vê um raio que provoca um incêndio na torre e não dá opções aos personagens que ocupavam essa torre naquele momento. Eles acabam se atirando de lá, é muito do que acontece no Joelma. E o arcano, que é também chamado de a Casa de Deus, fala de situações que precisam desmoronar, fala de uma destruição que possibilita uma reconstrução. Alguma coisa estava errada naquela torre, por isso ela foi atingida pelo raio. Agora vamos no Joelma. O raio pode ser interpretado como o curto-circuito que aconteceu lá, a faísca que provocou o incêndio. Do mesmo modo, não deixando opções às pessoas que ocupavam o prédio naquele momento. Algumas pessoas acabaram se atirando. E o curioso é que, assim como o arcano promove a reconstrução, o Joelma também foi reconstruído, foi reformado após o incêndio. Hoje é o edifício Praça da Bandeira. Então, também houve uma destruição e uma reconstrução ali. Se na torre havia algo errado, fazendo com que esse raio atingisse o seu topo, o que será que estava errado no Joelma? Aí são os valores espirituais, são os mistérios da vida que estão por trás dos véus aos quais nós temos acesso. Então fica tudo isso como curiosidade para nós também. A torre, a casa de Deus, o raio, a faísca no Joelma, ambos provocando aí esse incêndio. A similaridade do arcano com o edifício é incrível. E eu acho que você vai concordar comigo. Me diz aí abaixo o que você achou dessa. As informações com a localização de tempo e espaço, né? Onde aconteceu e quando aconteceu, trabalhando com a tabela pitagórica, numerologia, nos levam ao 16, nos levam a esse arcano, nos levam a essa imagem. E olha só, então, onde nós chegamos nesse momento. Esse é o estudo, então. Quais são as forças ocultas presentes ali naquele dia? Esses números, esse arcano, tá? Isso nos fecha a questão aqui. E a reflexão final agora, que eu prometi também. Qual a ideia aqui, né? É claro que a gente não consegue usar essas informações para fazer uma previsão. Então era muito difícil, naquele dia, né, um tarólogo e numerólogo falar, olha, vai pegar fogo no Joelma, ninguém vai trabalhar hoje. Como é que alguém, né, pode fazer isso? A partir de um estudo não é possível, tá? A não ser uma pessoa que tem uma vidência, aí tem que ser outra coisa, se vocês me entendem, tá? Mas o estudo nos ajuda a entender os fatos, o que pode estar por trás como fator somado, que contribui, como foi dito aqui. E aí, a reflexão que a gente tira é que não dá para desprezar essas linhas de conhecimentos, porque isso fala da vida, isso é aplicado no que a gente vive, no dia a dia. Fazer uma previsão como essa, de um acidente como esse que aconteceu, é praticamente impossível. Se alguém tivesse condições ali, teria feito e não tinha acontecido nada. Ninguém iria trabalhar naquele dia, por exemplo, né? Então a gente sabe que esses acidentes acontecem. O que a gente consegue fazer depois é encaixar informações para entender o que estava presente ali e para entender, no meu ver aqui, o que é mais importante, que as coisas não podem ser ignoradas, né? Que a gente não pode ser cético, então ignorar certas energias complicadas. Essa parte da decisão de uma construção de um prédio comercial num terreno onde havia acontecido o que foi relatado, para mim foi um grande equívoco e deu brecha para o que veio depois e de pior poder acontecer como aconteceu. E esse foi o nosso primeiro vídeo do canal, então não esquece de fazer a sua inscrição, deixar o like se você gostou. Conta aqui para mim abaixo quais são as suas impressões a respeito dessa história, né? O que você achou de toda a análise esotérica que eu fiz. Compartilha se você puder. Muito obrigado pela presença, um beijo, um abraço e até a próxima.